Vou começar até com uma brincadeira. A senhora já mudou o domicílio eleitoral aqui para a cidade? Eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, fiquei muito lisonjeada. Acho que ter o nome lembrado numa situação assim, numa prefeitura, numa cidade com o potencial e o tamanho e importância de Blumenau, deixa a gente extremamente lisonjeada. E eu realmente não imaginava que fosse ter uma repercussão tão grande como teve. E conversei até com o governador nessa semana a respeito disso, né? Porque o PL está buscando prefeituras em todo o país e nas maiores cidades, né? Com certeza, Blumenau também é uma cidade que está no foco do PL. E a gente precisa encontrar um nome, né, para Blumenau. E eu deixei o meu nome à disposição do partido, né? A senhora tem conversado porque o prefeito Mário também tem uma candidata lançada que é a vice Maria Regina Soares. Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa conversa hoje é com a deputada federal Daniela Rainer, ela que já foi vice-governadora de Santa Catarina e é filiada ao PL. Deputada, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade, estou muito contente de estar aqui hoje, né, um dia festivo para todos nós. E a gente está sempre à disposição e te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Essa entrevista foi gravada na sexta-feira, dia 1º de setembro, à tarde, durante a quarta visita da deputada federal num período de 30 dias a Blumenau. Vou começar até com uma brincadeira. A senhora já mudou o domicílio eleitoral aqui para a cidade? Não, ainda não mudei o domicílio eleitoral. Mas essa é uma brincadeira que tem muito do cunho do que eu vou começar perguntando para a deputada federal, porque no começo de agosto a senhora teve numa das suas visitas aqui, foi uma agenda que era uma agenda grande do governador aqui, Jorginho Melo, e à noite a senhora participou de um jantar, né, que foi organizado pelo suplente de vereador, o João Paulo Taumaturgo, com algumas lideranças aqui, e ali a senhora recebeu um convite, uma sondagem, para colocar o seu nome à disposição para ser candidata a prefeita de Blumenau. O que tem de concreto e como é que a senhora vê essa possibilidade? Então, eu tenho acompanhado a agenda do governador em todo o estado, né? E foi dia 28 de julho, né? Que a gente esteve aqui. E aí, no final da tarde, como de costume, eu sempre procuro os apoiadores, amigos em cada cidade que a gente vai para tomar um café ou para jantar. E aí a gente teve um jantar e veio eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, fiquei muito lisonjeada. Acho que ter o nome lembrado numa situação assim, numa prefeitura, numa cidade com o potencial e o tamanho e importância de Blumenau, deixa a gente extremamente lisonjeada. E eu realmente não imaginava que fosse ter uma repercussão tão grande como teve. Fiquei muito contente, muito lisonjeada e conversei até com o governador nessa semana a respeito disso, né? Porque o PL está buscando prefeituras em todo o país e nas maiores cidades, né? Com certeza Blumenau também é uma cidade que está no foco do PL. E a gente precisa encontrar um nome, né, para Blumenau. E eu deixei o meu nome à disposição do partido, né? Mas é algo que precisa ser muito, muito construído, muito bem construído, né? Agora eu estou focada no mandato de deputada federal, evidentemente que atendendo às demandas do município de Blumenau também, e de todas as regiões do estado, da minha região lá também. E eu acredito que está bastante cedo ainda para a gente chegar a ultimar mais detalhes, né? E, claro que depende de uma construção com o governador, da cidade também. Eu acho que nada pode acontecer sem Blumenau, né, porque se trata de Blumenau. Mas é uma decisão assim, bastante complexa, né, que envolve uma série de coisas. E a gente está ajudando a construir essa nova fase do PL, né? Tanto o PL Mulher, o PL Jovem, que é um dos focos do partido, né? E também ajudando nessa construção das futuras prefeituras no estado e no Brasil todo. Bom, minha pergunta era se a senhora tinha também já conversado com o governador Jorginho, a senhora já me antecipou, e com o prefeito Mário Hildebrand. A gente sabe que a senhora tem uma boa relação, especial do tempo que a senhora teve como governadora, né? A senhora tem uma relação também muito próxima do secretário de comunicação, André Spezin, que foi seu secretário adjunto e ganhou um protagonismo nesse período. A senhora tem conversado porque o prefeito Mário também tem uma candidata lançada que é a vice Maria Regina Soares.
Eu tenho conversado com o prefeito Mário bastante, a gente está fazendo alguns encaminhamentos em conjunto, né? Pois a gente até gostaria de citar, mais voltado à defesa civil. Eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão pelo prefeito Mário e pelo secretário André, em especial, porque quando eu assumi o governo do estado, no momento em que tudo era muito difícil, não vou me envolver porque não sei o que vai dar, mas eu chamei, conclamei os prefeitos, especialmente os das maiores cidades, para me ajudarem a fazer o melhor pelo estado naquele momento. E o prefeito Mário me atendeu, me disponibilizou o secretário André, que até hoje eu chamo com muito carinho de meu secretário, e ficou uma amizade muito bonita desde lá, e foi uma pessoa que me ajudou muito, especialmente naquele momento em que eu recebo um estado absolutamente fechado, né? Tanto em razão da pandemia, mas administrativamente fechado, não comunicava com ninguém. Na relação com a classe política, com a comunidade, com as lideranças. E eu consegui abrir esse canal de comunicação com a imprensa, com os poderes, com o setor produtivo, com a sociedade catarinense, e consegui destravar o Estado, que estava literalmente com o freio de mão puxado, né? Eu acho que o grande legado que eu consegui deixar foi isso, né? E destravar as principais obras aqui da região. Eu lembro do caso da 108, sim, que deu o que fazer, vai e volta, e aí eu tá pronto, não tá, e volta aqui, vai lá, e o André me ajudou muito nisso. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, e eu acho que eles já fazem parte da minha história também, né? Naquele momento, no governo do estado, e a gente tem conversado, né, nesse momento a gente tem conversado mais a respeito de uma visita técnica que eu vou trazer aqui para Blumenau, para toda a região, que das comissões que eu estou fazendo parte lá em Brasília, eu estou na Comissão da Pessoa com Deficiência também, Agricultura, CMO, Desenvolvimento Econômico, entre outras, e também eu consegui uma vaga na SINDRE, que é a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que é a comissão que trata de toda a questão da defesa civil e que é um fator determinante para o estado de Santa Catarina, né? Lá na minha região é seca, aqui é enchente, é desmoronamento, a gente sofre, é um estado que sofre muito com intempéries, né? Com a questão climática, e eu consegui uma vaga lá na comissão. Então, hoje, o que a gente tem de previsão climática, né? Que a gente vai sofrer com um El Niño muito mais forte do que o habitual, e com base nisso eu solicitei uma visita técnica na SINDRE para que a gente venha até o Vale, e não analisando só Blumenau, mas toda a bacia hidrográfica, porque a gente precisa resolver todo o problema das inundações, né? Então, das cheias. Então, a gente vem nos próximos dias aqui, até o mais tardar setembro, fazer essa visita técnica. E dessa visita técnica eu quero apurar o que exatamente está acontecendo, os riscos que a gente corre para conseguir fazer um relatório, um plano de trabalho para ajudar a não só mitigar, né, evidentemente que tem ações emergenciais, mas ações a longo prazo também, para que a gente possa resolver de vez essa questão das cheias aqui no Vale também. Então a gente tem falado muito disso, organizando essa reunião que deve acontecer agora em setembro, né? E dar andamento nesse projeto, andando muito de perto, assim, e eu tenho estudado muito a respeito, né? Eu já conhecia, acho que eu conheci Blumenau quando eu era criança, mas a memória mais remota que eu tenho é quando eu tinha 9 anos, quando a gente veio num encontro de estudantes de língua alemã, aqui, deve ter sido 85, 86, por aí. Então, eu vim várias vezes, conheço bastante, mas eu tenho estudado muito nos últimos dias, especialmente essas questões, né, e de que formas a gente vai conseguir resolver definitivamente. Eu acho que o que falta é executar realmente um plano de trabalho para resolver essa situação toda aqui, junto com o governo do estado também, né, e com a prefeitura, para que a gente possa, Deus permitir também, né, que seja bondoso conosco, mas que a gente esteja preparado para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Bom, já entrando então um pouco no balanço do seu mandato, a senhora falou, essa é uma questão muito importante para Blumenau e para toda a região, e é um gargalo que todo mundo já sabe qual é a dificuldade, né, aqui com relação à barragem norte de José Boatê, porque ainda tem essa questão indígena. Também os diferentes governos federais também acenaram com uma coisa e não cumpriram, isso é uma questão, e difícil de se conseguir resolver, e toda vez que tem uma ameaça de chuva persistente, como tem agora para esse ano, fica esse medo. Então, e a gente
eu que estou aqui há 30 e poucos anos aqui na região, a gente acompanha essa discussão, entra governo, entra político, sai político, e não se tem uma solução, porque não é o problema da barragem em si. Se a barragem funcionasse de forma correta, os problemas estariam minimizados, mas tem uma questão, que é uma questão social, que é a questão dos indígenas, que não está bem resolvida. Como é que a senhora pensa em encaminhar essa situação para que a gente tenha realmente uma solução de fato? Eu acredito que faltou, de certa forma, uma capacidade executiva diante de tudo isso, porque muito se fala e muitas dessas promessas e do que foi acontecendo ao longo dos anos até gerou uma falta de credibilidade até com a população indígena, né, de como a gente vai resolver. E a gente tem, desde que eu entrei na Câmara, era um assunto que eu já mencionava lá atrás enquanto vice-governadora, mas eu não tinha capacidade, eu tinha vontade de executar, mas eu não tinha a caneta na mão. Então agora, com o governador Jorginho, então logo a gente foi para a Câmara, eu já procurei, lá na FPA também, que eu faço parte, a Comissão da Agricultura também, a gente está tratando dessa questão indígena como um todo, né, até pela PL 490, que foi aprovada, que agora tem essa regulamentação, a questão do marco temporal retomou no Supremo Tribunal, e a minha intenção era fazer um grande grupo de trabalho, chamar todos os entes e conversar. E o governador Jorginho Melo está fazendo isso. Então, ele já chamou os indígenas, ele já fez um acordo, né, ele já está conversando, né, para que ele vai construir escolas, porque hoje a gente tem áreas indígenas bastante, mas eles não têm qualidade de vida. E é isso que a gente está tentando fazer, para que fique bom para toda a população, sem separar o povo brasileiro, unir o povo para que todos possam viver bem. Então, o governador já está fazendo esse acordo aqui em José Boatê e as coisas estão andando de uma forma muito mais célere do que o habitual. Tem já uma determinação na Defesa Civil para aumentar o dique, fazer limpeza e tal, mas a exceção, então, tudo isso a gente está fazendo junto com o governo do Estado, com o governador Jorginho Melo, para que a gente possa definitivamente resolver essa questão e acabar com essa insegurança que as pessoas vivem sucessivamente, né? É algo que não para, né? E a gente precisa realmente resolver esse problema. E aí, no contrapasso e ao mesmo tempo, né, acompanhando o espaço, a gente, nessa comissão, tem outros fatores que a gente precisa analisar também. Desde o desassoreamento do rio, os canais extravasores, as represas, evidentemente, mas assim, como o rio aqui, essa bacia especialmente, ela tem muito assoreamento também por desbarrancamento e essa coisa toda, e até teve enchentes que teve isso como causas também. Então a gente vai fazer e buscar as pessoas que têm um profundo entendimento a respeito, né, dessa história, do histórico das enchentes. O prefeito Mário falava hoje que nesses anos da cidade teve 95 enchentes, me parece, né? 90 e poucas enchentes. Então, assim, é muita coisa. Mais ou menos uma média a cada 2-3 anos tem enchente. E, assim, claro que isso faz também, a própria Defesa Civil do Estado de Santa Catarina desenvolveu tanto e tem essa excelência muito por causa das cheias de Blumenau também, né? Sim, e Blumenau também foi pioneira na criação de secretaria de estrutura para isso, exatamente, até porque está escaldada, né? Então a gente aprende, a gente aperfeiçoa, mas agora a gente precisa partir para soluções efetivas, né? E eu acho que essa minha entrada na comissão vai ser um fator determinante também, trazer a comissão para cá, para que a gente possa elaborar um relatório adequado e mostrar ao governo federal para que entre nas prioridades, né? E claro que depois a gente vai ter que continuar, né? Não basta apresentar um relatório, a gente vai ter que continuar cobrando, pedindo, até que as coisas aconteçam de verdade. Como é que a senhora está se sentindo como deputada federal, né? A senhora atingiu o protagonismo na política como vice-governadora, mas depois de todos os processos acabou indo meio para uma geladeira por diferenças políticas com o então governador e agora, né, merecidamente, a senhora foi eleita deputada federal. Como é que tem sido essa experiência sua, que é uma experiência nova? Então, a expectativa era que fosse mais leve, né? Porque nós imaginávamos estarmos num cenário alinhados com o governo federal, né? Infelizmente, isso não se concretizou. Então, a gente precisa agora achar meios, achar caminhos para
conversar com o governo federal e resolver os nossos problemas, que independente de partido A ou B, os problemas estão aí, a gente precisa ajudar a resolver. Então tem sido um desafio muito grande realmente, né? Claro que com muito mais liberdade do que eu tinha enquanto vice-governadora, que eu fui extremamente cerceada, né? Isso é público e notório, mas ao mesmo tempo eu tenho a satisfação de ter me mantido na linha, de ter me mantido leal ao povo catarinense, né? Não saí, não me desvirtuei, e o resultado da eleição já comprova isso, né? Então, a vantagem é que a gente tem um excelente alinhamento com o governador do estado, estamos trabalhando juntos, a gente dentro do Fórum Parlamentar Catarinense também, buscando soluções, buscando audiências, buscando resolver o problema de Santa Catarina. E efetivamente, né, nós temos a 470 aqui também, que é algo que para nós é um fator condicionante, né, não só para o desenvolvimento, mas para a manutenção da vida até, né, porque diariamente são acidentes, são transtornos assim, que realmente Santa Catarina merece muito mais, merece rodovias do tamanho da capacidade produtiva que a gente tem de verdade, né. Tem algum projeto que a senhora pretende ainda trabalhar ao longo desse ano, ou algum projeto conjunto que a senhora queira defender, que queira ser a marca da sua passagem pela Câmara Federal? Tem muitos. Às vezes falta até tempo para dar conta de tudo, né? Eu fico muito feliz por ter conseguido entrar nas principais comissões, que era o que, dentro do meu planejamento, eu precisava estar em comissões estratégicas onde eu pudesse trabalhar e ajudar a formar as políticas públicas, né? Um exemplo que eu trabalhei muito essa semana, assim, até o pessoal me viu meio desaparecida, assim, porque eu tive uma semana para fazer um texto para apresentar, mas eu consegui dentro da Comissão de Agricultura um secretariado, digamos assim, digamos que é mais ou menos uma relatoria, mas é mais no sentido de elaboração de um programa de governo para apresentar como sugestão e que depois os técnicos vão formar o programa de governo que vai determinar as políticas dos próximos anos, né? Porque eu entendo que é importante a gente falar, a gente fazer a parte de parlamento, mas tem a parte de legislar e a parte de orientar as políticas públicas também. Então eu fiquei a semana toda trabalhando nisso, na pauta da agricultura familiar, que é a característica básica, né, da agricultura catarinense, aqui do Blumenau também, a agricultura é bastante familiar, né, pequenas propriedades, sucessão de pai para filho, né, aquela coisa toda, e que tem um trabalho importante também na alimentação do nosso estado e do mundo inteiro, né, os lugares que exportam mais. Então, eu tenho trabalhado muito nisso, e aí isso dentro da Comissão da Agricultura, na Comissão da Pessoa com Deficiência também, a gente tem elaborado muitos projetos e também para manter o que foi feito até agora, né? Manter e melhorar a nossa legislação e melhorar as políticas públicas que vão reger a Secretaria, o Ministério nos próximos anos, né? E dentro da Defesa Civil também, que para mim foi uma comissão estratégica, que eu até achei que eu não ia conseguir por ser de primeiro mandato, né? Mas dentro da SINDRE, né, que é a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, é onde a gente vai tratar da Defesa Civil, que é um fator determinante para o desenvolvimento de Santa Catarina e para a qualidade de vida do catarinense, né? Então, ali a gente tem feito esses encaminhamentos, como esse, por exemplo, de trazer, né, uma comissão técnica para cá para avaliar de que formas a gente pode melhor ajudar a região. E na CMO também, né, que é a Comissão Mista de Orçamento, onde a gente consegue fazer a destinação dos recursos e, enfim, todos esses encaminhamentos. Desenvolvimento econômico também, que abarca, né, o nosso estado é um estado extremamente produtivo e produtor, então tem muitas pautas ali que também vão defender o setor. Então, os meus projetos, assim, eu acho que estão bem encaminhados, porque eu busquei o meio para alcançar, realizar os meus projetos, né? E aí tem toda essa parte de atender os prefeitos, os vereadores, as lideranças que nos procuram. As demandas são muito grandes, né? Aqui de Blumenau eu recebo muito de saúde, tem a questão da FURB, da federalização da FURB também,
Conversei com a reitora Márcia essa semana ainda lá no gabinete, me levou uma cuca deliciosa. E então a gente tem acompanhado, né? E também a FURB agora está passando por vai começar um processo de acessibilidade, né? De adequação de acessibilidade. É uma universidade bastante grande, a gente sabe o quão oneroso é. E ela também me apresentou os projetos que tem, né? Que com certeza é uma das coisas que a gente quer ajudar também. A saúde, né, o Hospital Santo Antônio, o Renal Vida, enfim, a gente tem recebido bastante demandas aqui da região também. Eu acho que o foco, assim, é ajudar, colocar realmente, executar realmente o que a gente busca. E o desafio vai ser encontrar o caminho, né, já que a gente está numa oposição ao governo federal. Deputada, para encaminhar o final da nossa entrevista, eu queria uma avaliação sua aí, 3 personagens centrais da política catarinense e nacional. A senhora sempre foi identificada com os ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem visto aí uma série de denúncias envolvendo ele, questão das joias de negociação, envolvimento nos atos antidemocráticos, a questão das vacinas. E aí eu também quero fazer um recorte, a senhora até falou da BR-470, a BR-470 praticamente ficou parada os 4 anos da administração dele, só para pegar um exemplo, enquanto agora está bem acelerada. Qual é a sua avaliação para Santa Catarina dessas denúncias que estão acontecendo e do que ele trouxe para Santa Catarina, o que está acontecendo agora com relação ao governo federal? A gente ainda está, esse ano, ele ainda está sendo a decorrência do ano anterior, né? Os encaminhamentos feitos no ano de 2022 que estão sendo executados agora em 2023, né? E uma das coisas que a gente mais se pergunta é como teria sido o governo Bolsonaro sem pandemia, né? O fato é que teve uma mobilização de recursos inenarrável, inabarcável, gigante, né? Para a manutenção da pandemia. Esses recursos foram feitos diretamente para os estados e para o município e tirou a ingerência da mão do governo federal. Então, o governo federal pagou uma conta que ficou na ingerência, que ficou na gerência, na condução dos recursos pelas prefeituras e pelos estados, né? Teve estados que pagaram a conta do funcionalismo público, por exemplo, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, houve uma série de situações que fugiram de uma administração normal, né? A pandemia foi a principal delas. A BR-470, por exemplo, até 2018 não tinha 1 quilômetro duplicado, né? Muita coisa foi feita, foi duplicada, e é um trecho assim, extremamente difícil de se trabalhar pelo tipo de solo, pelo tipo de solos, né, fugiu o nome agora, da geologia, sim, né? Sim. E realmente foi processos que muitas coisas estavam paradas há anos, há décadas, né? E o ministro Tarcísio foi muito feliz nisso, quando ele mudou o tipo de operação dentro da infraestrutura, né? Um dos exemplos era que ele selecionou por trechos, né? Começava e terminava um trecho, recebia. Começava e terminava outro trecho e recebia, né? O Ministério pagava. Então foram muitos desafios. Hoje a gente vê andando, espero que a gente já teve no Ministério da Infraestrutura, conversando com o ministro, ele nos garantiu o segmento e investimentos nas nossas BRs também. E também tem outro fator que vai ser determinante, né, que o Bolsonaro trabalhou dentro do teto de gastos, além do horror que ele tinha, né, em volume de dinheiro, né, um valor exorbitante, que foi disponibilizado para a saúde e retirado, evidentemente, de infraestrutura, de todos os outros setores. E a gente sofreu muito com isso, né? Mas hoje o atual governo ele não vai cumprir o teto de gastos, né? Tanto que uma das primeiras medidas foi me permitam estourar o teto de gastos. Então, e ele conseguiu fazer isso, mas então o limite é muito maior, mas a gente realmente espera e a gente vai estar lá cobrando para que essas obras realmente aconteçam, porque a 470 foi uma, né, que foi várias e várias, né, a Dilma veio, Lula veio, prometeu terminar e nunca aconteceu. E no governo Bolsonaro, mesmo que tenha andado muito mais lento do que a gente gostaria, pela capacidade de execução da obra, e também pela falta de recursos e de contingenciamentos sucessivos
em função muito da pandemia, não andou da forma como a gente gostaria, mas realmente foi o momento em que a gente viu essa BR andando, né? Então esse ano a gente ainda está fazendo o que foi programado no ano passado e a gente vai estar lá cobrando sim, para que realmente a gente veja essa BR finda, duplicada, né? Com todas as obras de arte que tem para fazer, enfim, mas que a gente consiga realmente trazer essa qualidade de vida para as pessoas e a facilitação no nosso transporte. Avaliação do governo Lula nesses 6 meses, em especial nesses primeiros 8 meses, em especial aqui para Santa Catarina. A gente está muito preocupado porque até o presente momento em nenhum ministério tem um programa, não foram feitos ainda os programas de governo. E o que a gente percebe é ele viajando, né, viagens luxuosas, gastando muito dinheiro público, um inchamento muito grande da máquina pública, né, são 37 pastas ministeriais, agora parece que está entrando mais uma, né? Então, assim, a gente está chegando perto de 40 pastas ministeriais e isso é extremamente preocupante porque, ao invés de enxugar a máquina pública como o Bolsonaro fez para poder atender melhor a população, estão inchando a máquina pública. Agora parece que o Aero Lula ele mandou fazer de novo a padrão shake. Então, assim, é um desperdício do dinheiro público, é um disparate atrás do outro. E aí, isso no tocante à economia, né? A gente percebe a economia do país inteiro parada, todo mundo preocupado. A senhora acha que está pior do que estava no passado? Tudo que a gente conversa com as pessoas, sim. Mas a gente vai no mercado, a gente não percebe isso. Existe fugiu o termo de novo, mas enfim, uma insegurança muito grande, né? Muitos investidores que a gente acompanha que querem investir no Brasil, que estão segurando, né? As empresas também estão segurando, muitas empresas demitindo também. Isso preocupa demais a gente. Sem falar na pauta ideológica, né? Que eles estão vindo pesado, né? Muito agressivos numa pauta ideológica que é contra tudo aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, houve contingenciamento na saúde e na educação. Na saúde foi cerca de 500 milhões, né? Eu não trouxe anotado, me perdoe se eu me equivocar, mas é em torno de 500 milhões de contingenciamento na saúde, que é onde vai tirar medicamento, consulta, cirurgia, equipamento para pessoas com deficiência, enfim, uma série de coisas que são desde a farmácia básica, né, que o cidadão realmente precisa. E eles colocaram como prioridade, o Conselho Nacional de Saúde colocou como prioridade, isso aprovado pelo Ministério da Saúde, prioridade a legalização da maconha, legalização do aborto e terapia hormonal para crianças a partir dos 14 anos. Então isso não é saúde pública, isso são problemas, não é isso que a gente espera, né, de um governo federal. E de nenhum governo, né? E na educação da mesma forma, houve contingenciamento, se eu não me engano foi 333 milhões de reais que vai sair da educação, né, e vai ser investido em uma verdadeira sexualização dentro das escolas, né, onde vai voltar possivelmente aquelas cartilhas que a gente via lá até 2018, como se tudo que orientasse a vida do cidadão brasileiro fosse a questão da sexualidade ou de uma sexualização que é o que eles estão promovendo, que nós como pais também não queremos isso na educação dos nossos filhos e das nossas crianças. Então a gente vê uma série de equívocos acontecendo, né? Foram em torno de 3 bilhões já até hoje contingenciados do orçamento para cobrir o rombo do governo federal. Então não é isso que a gente espera do governo, a gente precisa de um governo eficiente, que enxugue a máquina pública, que promova políticas públicas verdadeiras para chegar no cidadão, para que ele tenha saúde, segurança, educação e infraestrutura de qualidade. Deputada federal Daniela Rainer, do PL, obrigado pela entrevista aqui para a gente, né? Boa passagem para o Blumenau. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse dia, né, comemorando amanhã o aniversário de Blumenau, e eu quero abraçar cada um dos blumenauenses, desejar muita felicidade, muita saúde, que vocês continuem fazendo dessa cidade a maravilha que ela é. E também quero rapidinho comentar da minha alegria de estar aqui hoje na inauguração da nova sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto com a minha querida amiga Gisele, e que essa secretaria, né, a felicidade do prefeito Mário em ter
tido essa sensibilidade de montar uma secretaria da pessoa com deficiência, que é a única do estado de Santa Catarina, e que a gente quer levar como exemplo para todo o estado e para todo o país. Então, parabéns a vocês, e hoje é um dia realmente para nós comemorarmos duplamente. Deputada, mais uma vez, obrigado. E a deputada já falou, essa entrevista foi gravada na sexta-feira, nós estamos exibindo aqui na segunda. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, abrindo espaço, respeitando todos os pontos de vista das nossas lideranças políticas. Um grande abraço, até a próxima.